Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa que sejam, mas obrigado por escutar ao meu projeto. Por meu projeto, eu vou, ah, eu vou explicar algum fato científico desconhecido, porque eu penso, nossa aula, a gente fala de muita coisa de sociedade, população e o ambiente que é científico, mas é mais ético e mais moral para nós. Então, o que eu vou falar é como o motor funciona. E é simples, mas não é bem conhecida. Então, a primeira coisa de um motor é, não, a coisa básica é a interação entre um loop de corrente e um campo magnético. E um campo magnético está criado pelo um imã forte debaixo de tudo isso ou de outros loops de corrente interagindo, mas o ponto é fácil para criar, ok? Porque eletricidade e a magneticidade são bem ligados, conectados. Então, se a gente bota nosso loop de corrente entre um campo magnético que vocês podem imaginar que está surgindo pelo chão, nesse caso, e o loop de corrente tem corrente percorrendo, que está percorrendo assim, no início, ao menos. Ok? Então, a interação entre esse loop e o campo é, é a força magnética, mas a força magnética é um produto vetorial. E o produto vetorial, em inglês, é o cross product. É uma operação entre dois vetores. É definido pelo a primeira coisa multiplicado pela segunda coisa, que é multiplicado pelo seno da ângulo entre os dois vetores, ok? Isso é importante para se lembrar que o ângulo tem muito para fazer com a direção, com a magnitude e a direção também. Você descobre a direção do produto vetorial ou da força magnética usando a regra da mão direita, o right hand rule em inglês. Ok? Então, a gente tem corrente movendo assim para só esse lado do loop e a gente tem campo magnético que está surgindo assim. Então, a gente aponta nossos dedos na direção da primeira coisa, da corrente, e a gente gira nossos dedos na direção do campo magnético e o dedão é o resultado, a força magnética, ok? Então, esse lado do loop de corrente experiencia uma força nessa direção, ok? Agora, esses lados. E tem uma coisa importante. Eu já falei que seno do ângulo é multiplicado pelos corrente e campo magnético, as duas outras coisas na equação. Ok? Bem, nesse caso, o corrente está movendo assim e o campo magnético está apontado assim também. Então, o ângulo entre os dois vetores é zero, ok? E seno está zero, sine em inglês eu penso que é isso, seno está zero é zero. Então, não tem nenhuma força magnética nesse lado e nesse lado, ok? Esse lado é o contrário exato do baixo, porque a gente só troca uma coisa, a direção da corrente. A corrente está movendo na direção de mim, nessa direção, e a gente aponta nossos dedos na direção da corrente, e a gente gira nossos dedos na direção do campo magnético, e o dedão é o resultado. Então, a força magnética é
nessa direção. Então, olhe, a gente tem uma força do baixo nessa direção, uma força no topo nessa direção. Então, um torque está criado. Um torque é uma força para rodar, praticamente. Ok? Então, se a gente bota o loop de corrente assim no campo magnético, experiência um torque. Ok? E quando está aqui, não tem nenhuma força, nada mais. Ok? Então, a gente bota, quando estava aqui, não tem nenhuma força. Se continua pelo momento só e chega aqui, a experiência seria o contrário exato, um torque para cá. Ok? Mas o que a gente pode fazer é, quando chega aqui, o ponto quando nada mais tem força magnética, porque todas as forças cancelam, a gente pode trocar a direção do corrente, ok? Então, move aqui, o corrente está trocado e continue de rodar para sempre. Só quando a gente tem corrente movendo através o fio de cobre, o loop de fio de cobre, ok? E a gente pode aumentar a força, porque a ideia de um motor é para aproveitar a força eletromagnética e pegar uma força mecânica a partir de uma força eletromagnética. Ok? Então, a gente pode aumentar nossa força fazendo algumas coisas. A gente pode acrescentar mais loops de corrente. A gente pode acrescentar a forteza do corrente. E a gente pode aumentar a forteza, eu penso, a forteza da campo magnético. Então, é isso aí. Eu ia fazer mais coisas, mas eu sei que levaria tempo demais. Mas espero que vocês gostarem. Obrigado.